Já abra a palavra de Deus no livro de Provérbios, ali no capítulo de número 23. Estamos nesse seminário Saúde Emocional hoje, nessa segunda ministração, trazendo o tema autoconhecimento através desse versículo que está em Provérbios capítulo 23, verso 7, versículo 7 do capítulo 23. Diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Só essa parte. Amém? Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Tem uma outra versão que diz: porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Amém? Pastor, o que isso significa? Isso significa que nós somos o que pensamos. Nós somos o resultado da construção dos nossos pensamentos. Então, tudo o que pensamos produz um efeito, uma ação, um resultado na nossa vida. E essa ação, manifestação, resultado, de acordo com aquilo que pensamos, pode ser positivo ou pode ser negativo. Porque eu sou o que eu penso. Se eu penso de maneira pessimista, negativa, como um derrotado, como alguém que não vai para frente, que não dá certo, que não tem oportunidade, assim será. Mas se eu sou uma pessoa que me vejo de uma forma capaz, eficiente, que me vejo como uma pessoa feliz, como uma pessoa que tem potencial na área do trabalho, das atividades, assim eu vou ser. Então, tudo que se manifesta na nossa vida é resultado do que nós construímos através do nosso pensamento. Amém? Se eu for identificar como que eu estou vivendo, analisando o que eu tenho pensado, eu vou encontrar as respostas do que eu estou vivenciando, do que eu estou usufruindo, do que está acontecendo na minha vida. Eu me lembro, lá atrás, quando eu e a minha esposa passamos aquela crise que abalou todas as nossas estruturas, a gente perdeu tudo, né? Enfrentou várias adversidades, situação de humilhação, situação que nos fragilizou, que tocou todas as áreas da nossa vida, trouxe fome, trouxe várias privações. Eu recordando lá atrás, eu me lembro que a minha esposa, ela tinha naquele período de tempo, porque ela queria buscar algo, ela queria uma coisa que desse uma luz para ela, que trouxesse esperança para ela. E foi o momento que ela foi mais impactada pelo Evangelho, foi o momento que ela mais se identificou com Jesus, que ela mais se colocou em intimidade e em oração diante de Deus, crendo no poder da palavra e do que a fé, mediante o que ela lia e ouvia, trazia no seu coração. Ela pegou um livro para ler. O livro talvez você já ouviu falar, se não ouviu falar, eu recomendo, é excelente. É A Quarta Dimensão. O título do livro é A Quarta Dimensão. É do pastor Paul Yang Cho esse livro. E na época ela leu esse livro. E aí esse pastor, ele usando de experiências pessoais do relacionamento dele com Deus, ele expunha
as obras que foram produzidas pela fé dele, nessa construção onde ele aprendeu a gerar as bênçãos dele. E aí essa questão da quarta dimensão é exatamente esse ponto aonde uma das histórias que eu me lembro é que ele queria uma bicicleta, porque como ele evangelizava em vários lugares, ele tinha que ir a pé, e ele queria ter uma bicicleta, e ele não tinha dinheiro para comprar a bicicleta. Só que aí no livro, um dos conceitos, esse da quarta dimensão, ele explica através de exemplos, e aí ele fala que ele não tinha bicicleta, ele não tinha dinheiro para comprar, mas ele começou a pensar nele andando de bicicleta. Porque o pensamento produz imaginação. Amém? Amém? O pensamento produz imaginação. Ele começou a pensar e produzindo esses pensamentos, ele começou a se imaginar andando de bicicleta. Aí ele começou a imaginar como era a bicicleta, o modelo da bicicleta, a marca da bicicleta. Ele se imaginava subindo na bicicleta, pedalando a bicicleta. Ele se imaginava andando pelas ruas com a bicicleta. Ele não tinha bicicleta, mas ele imaginava assim. Ele fez um filme, e nesse filme ele montou o roteiro, e o roteiro era ele andando de bicicleta. Amém? Entenderam? E aí ele começou, mediante esse pensamento, a acionar a fé dele, crendo que Deus era poderoso para fazer aquele pensamento gerar o resultado que era a conquista da bênção dele. Ele explica a quarta dimensão assim, porque conforme ele foi alimentando aquela imaginação, conforme ele foi se vendo, andando de bicicleta, usufruindo da bicicleta, andando pelos caminhos, evangelizando, e isso e aquilo, chegou um dia que um irmão chamou ele, e disse: pastor, senti no meu coração, queria lhe dar uma bênção. O irmão levou ele até o local. Quando o irmão abriu a porta, o que estava lá? A bicicleta. Qual era a marca da bicicleta? Qual era o modelo da bicicleta? Qual era a cor da bicicleta? Não dá para dizer que é casualidade, né, irmãos? Mas isso é fé. Ele produziu um resultado, crendo mediante a esperança, que aquilo que ele estava apresentando em oração diante de Deus e o que ele estava construindo no pensamento dele, tinha capacidade de produzir o resultado que ele no coração dele tinha convicção que Deus era suficientemente poderoso para fazer. Amém? E aí a minha esposa chegou para mim, diante de ler esse livro e de colocar a esperança dela em cima daquela realidade, né, naquele manifestar do poder de Deus, ela disse para mim: Namur, como tu te vê? Irmãos, eu era um militar que dei baixa das Forças Armadas, eu dei baixa como capitão. Eu tinha um alto posto, um excelente salário. Eu dei baixa para ser empresário com ela. A gente chegou no topo de uma boa vida financeira. Nós chegamos no topo de uma boa colheita empresarial. Mas assim como a gente subiu bem alto, o tombo também foi bem grande. E aí, naquele momento da minha vida, a única coisa que me restou fazer, depois de encontrar todas as portas fechadas, uma cidade pequena do interior, onde todo mundo se conhece e todo mundo fala um do outro, né? Eu perdi a dignidade, a honra, perdi tudo. Ninguém confiava em mim. Por que ninguém confiava? Porque eu era uma pessoa endividada. E ninguém queria conversa comigo, porque as pessoas na cabeça pensam: ah, o cara é endividado, vai me pedir dinheiro, né? Então, nós não tínhamos mais amigos. Era uma situação onde a única coisa que eu fui
encontrar como um meio de recurso foi trabalhar num mercado informal, ganhando coisica de nada. E quando ela me fez essa pergunta, Namur, como tu te vê? Pensa numa trajetória dessa. Eu me via como um derrotado, como um fracassado, como alguém que produziu dano, prejuízo, problema para a família, fiz as filhas passar fome, tinha um monte de coisa ruim, negativa dentro da minha mente. Eu me via como um coitado, como um miserável, como alguém que não valia mais nada e que não tinha mais solução na vida. Porque quem olhava a montoeira de zerinhos que tinha na dívida para pagar, já era uma desmotivação em si. Porque era impagável, era tudo para nós impossível. E ela insistia, Namur, como tu te vê, Namur? O que tu pensa a respeito de tudo isso? E aí eu olhava para ela e eu ficava, mas o que eu digo? Eu dizia para ela, mas eu nem tenho nada para te dizer, porque está tudo escancarado. Eu não preciso dizer nada, né? Está tudo na cara. Aí ela dizendo, não, Namur, tu não entendeu. Porque se tu começar a pensar diferente, vai começar a acontecer coisas diferentes. E aí eu olhava para ela, eu disse, ai Jesus, de onde que ela tira essas coisas? Eu ficava pensando. Mas aí como ela falava com uma autoridade na palavra, e a minha esposa, graças a Deus, eu posso dizer que ela sempre foi uma mulher sábia nesse ponto, para edificar o lar mediante a fé. Porque muitas vezes foi ela que me empurrou, ela que me puxou. Ela fazia eu andar na fé dela. A mulher sábia edifica. Ela faz um homem se transformar num cara bom, se ela tiver força. Amém? E a minha esposa fazia eu andar na fé dela. Eu disse, mas o que tu quer que eu pense? Namor, tu tem que começar a te ver como uma pessoa diferente, independente da realidade. E aí ela começou a me falar essas coisas do livro, da quarta dimensão. E ela começou, não, tu tem que começar a pensar, o que tu quer? E aí com esse negócio, eu comecei a pensar em qual trabalho eu queria. Eu comecei a pensar que trabalho eu queria fazer. Eu comecei a pensar como eu queria que fosse o meu trabalho. E aí, eu e ela, quando a gente ia orar, ela ficava alimentando isso. Não, Namur, tu disse que tu quer ser isso, que tu quer fazer tal coisa, que tu quer ter essas possibilidades, que o teu trabalho tem que ser assim. E ela ficava repetindo. E aí nós ia orar, e eu começava a olhar aquelas coisas. Eu continuava trabalhando no mercadinho informal, numa situação bem deprimente. Eu continuava não tendo dinheiro para pegar o ônibus. Eu continuava tendo que depender de favor dos outros. Eu continuava tendo que estar recebendo alimento através de outras pessoas. Mas a minha esposa dizia, muda o pensamento, muda o pensamento, muda o pensamento. E eu comecei a trabalhar dentro de mim. Porque, irmãos, quando a gente entende a palavra de Deus, e a gente consegue, é como na pregação da segunda-feira passada. A gente trabalhou a questão da identidade. Se eu não identifico qual é a minha identidade em Cristo, eu também não consigo definir quem eu sou. Eu não consigo definir quem eu sou. Eu me lembro até num dos cursos que eu fiz vários cursos na área da psicologia, na área de coaching também.
E eu me lembro que bem no início dos cursos, os terapeutas, quando estavam passando para nós o conteúdo, eles faziam nós também passar pelo processo. E numa daquelas situações, ele olhou para mim e disse assim: eu quero que tu me diga quem tu é. Quem é o Namur? Aí eu fiquei olhando para ele, eu comecei, eu sou funcionário da Justiça Federal, sou supervisor administrativo, também sou pastor e não sei o quê. Ele deixou eu falar um monte de coisa. Depois que eu terminei de falar, ele disse assim: eu não quero saber os teus títulos e as tuas tarefas. Eu quero saber quem tu é. Aí eu disse: não entendi. Aí ele olhou para mim e disse assim: tira todos os títulos. Zera os títulos. Zerou? Zerei. Zera todas as tarefas que tu faz. Zerou? Zerei. Agora me diz quem tu é. Irmãos do céu, pensa para responder um negócio desse. Isso não é para falar o que eu faço. Isso não é para falar o que eu sou, quem eu sou. E sabia que a maioria das pessoas não sabe responder isso? Você responderia essa pergunta agora? A maioria das pessoas não consegue responder. Eu olhei para ele e eu disse: bom, eu sou uma pessoa. Ele disse: já começou bem. Já começou bem. Tu é uma pessoa, muito bem. E aí eu sou uma pessoa. Aí eu sou um cara que gosta de rir, eu brinco. Eu sou meio debochado. Aí eu comecei a falar as coisas, fui falando, que aí eu estava falando de mim. Aí eu entendi o que ele queria dizer. Porque se a gente nem sabe quem é, como é que a gente vai produzir coisas que vão ser favoráveis à nossa vida? É a mesma coisa a nossa vida de cristão. Se eu não sei quem eu sou em Cristo, já é uma dificuldade por si só, se a gente não tem identidade. Vocês lembram que eu comentei segunda-feira passada, a questão da identidade? A primeira identidade, eu me identifico com Cristo sendo pecador. Porque é isso que me faz entender a necessidade de ter Jesus, de andar com Jesus, de necessitar da intervenção de Jesus na minha vida. Porque se eu sou um pecador, então eu sou um doente, eu preciso do médico. O médico vai me dar o remédio, o médico vai me dar o procedimento, ele vai dizer: olha, de 6 em 6 horas esse remedinho, tu não pode falhar, tu tem que controlar os horários durante 7 dias. Não é assim que o médico faz? Porque a gente procurou ele, porque a gente estava doente, a gente entendeu que porque estava doente precisava do médico, e que o médico tinha o resultado, o médico tinha a solução, então a gente foi no médico, o médico deu todo o receituário, aplicou qual era o remédio correto e como é que se fazia para tomar o remédio, e aí a gente foi fazendo o procedimento e ficou são. Amém? Com Jesus é a mesma coisa, eu me associo com Ele entendendo que eu sou pecador. Se eu entendo que eu sou pecador, eu estou destituído da graça de Deus. Se eu estou destituído da graça de Deus, então eu não sou nada. Porque sem Deus, nada sou. Amém? Aí eu entendendo que eu sou pecador, eu entendo que eu preciso de Cristo, com toda a intensidade do meu coração, porque Ele tem o remedinho para mim ir aplicando na minha vida e sendo transformado de glória em glória, de novidade em novidade, progredindo no processo de me aperfeiçoar no caráter dele, e isso se chama santificação. Amém? E aí, conforme eu vou fazendo esse procedimento, eu vou cada vez me aproximando mais de Deus, e isso fortalece a minha fé, traz convicção nos meus padrões de confiança, de credibilidade naquele que está transformando a minha vida, porque o resultado é evidente pela transformação, porque a doença vai embora, amém? Porque o pecado não tem mais poder, porque o pecado não escraviza mais, então a gente vê, está funcionando, isso dá certo, isso é real, eu posso confiar nesse cara, esse cara é bom, ele é uma pessoa boa para me curar, amém?
Eu entendendo essa identificação e eu entrando nesse processo com Cristo, a minha fé se fortalece, o meu centro de crenças se consolida, e é como diz lá em João 1,12. Vocês lembram que está escrito em João 1,12? Mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Então isso significa que quem crê e recebe, se torna filho. Então, a partir do momento que eu me identifico com Cristo nesse processo, a minha primeira identificação vai me consolidar na segunda. Porque quando eu permito que Cristo promova o processo na minha vida, eu aceito esse processo de transformação para ser quem Ele quer que eu seja, eu me identifico com Deus como filho. Aí é estabelecida uma paternidade sobre a minha vida. E a partir do momento que se estabeleceu uma paternidade na minha vida, eu posso construir pensamentos de acordo com a vontade de Deus. Dá para entender? Porque aí não é o que eu penso, mas o que Deus pensa. Entenderam? Era isso que a minha esposa fazia. Namur, o que a Bíblia diz que tu é? Sou filho de Deus. E o que os filhos de Deus têm direito? Bom, ao que a Bíblia diz que eu tenho direito. E ela dizia, tu consegue citar essa listinha? E eu disse, olha, alguém me disse uma vez que tem 2.000 promessas, vai ficar difícil. Ela disse, Namur, pelo menos cita 10. Ela sempre foi assim comigo. Aí eu fui procurar 10 promessas. 10. E aí eu comecei a decorar aquelas promessas. Eu comecei a decorar. E aí aquelas promessas começaram a se tornar a minha oração. E por elas se tornarem a minha oração, elas começaram a fazer parte do meu pensamento. E por elas começar a fazer parte do meu pensamento, começou a resultar em ações. Essas ações começaram a produzir obras de fé. E essas obras de fé mudaram a história da minha vida. Dá para entender, irmãos? Se a gente pegar aquele texto, segunda-feira passada, afinal de contas a gente está no seminário, né? O seminário é uma construção progressiva. Lá, abram lá de novo comigo lá em Números, capítulo 13. Números 13, 33. Diz assim: também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. Lembra o que eu contei da história de Israel? Deus tirou eles de dentro do Egito. Deu a oportunidade deles terem experiências com a manifestação do poder, da graça e do amor de Deus no deserto. Onde Deus se manifestou como Pai sobre eles, cuidando, zelando, protegendo, guardando, livrando do mal, dando a eles vitória, dando a eles provisão, prosperidade, suprimento, dando a eles o pão todos os dias, dando a eles carne quando pediram carne. Deus teve todos os cuidados, em todo momento sempre tinha uma rocha vertendo água para eles saciarem a sua sede. Tudo Deus manifestou. E Deus disse, eu tenho a promessa que é real para vocês. Eu tenho um lugar de descanso, onde vocês vão usufruir do melhor. Lá é um lugar que mana leite e mel, é o melhor do fruto dessa terra. E Deus levou eles até a porta. E aí, quando chegaram na porta, Deus disse, pega um dos príncipes de cada uma das tribos e manda os 12 entrar lá dentro e ver
como é a promessa. Os caras passaram 40 dias caminhando lá dentro. Quando eles saíram de lá, eles vieram trazer um relatório. Eles vieram trazer um relatório. E o relatório começava dizendo assim: nós nos víamos como gafanhotos. E quem se vê como gafanhoto é porque pensa que é gafanhoto. E quem pensa que é gafanhoto vai viver como gafanhoto. E foi o que aconteceu com eles. Por eles terem uma visão errada diante de pensamentos produzidos de forma negativa, eles pereceram, passaram dor, enfrentaram o problema e morreram no deserto. Só teve dois que pensaram diferente, só dois. Agora olha para mim aqui, esses dois a gente conhece como Josué e Caleb. Esses caras entraram na promessa ou não entraram? Esses caras comeram do melhor do fruto da terra ou não comeram? Esses caras viveram na promessa e criaram seus filhos na promessa, sim ou não? Eles foram reconhecidos por Deus, sim ou não? Foram abençoados por Deus, sim ou não? Os seus inimigos foram derrotados ou não? Eles tiveram um lugar de descanso para eles, sim ou não? Por quê? Porque eles não se olharam como gafanhoto. Eles sabiam quem eles eram. E por saber quem eles eram, eles pensaram da maneira correta. Enquanto os outros pensaram de forma negativa, enquanto os outros pensaram de uma forma derrotista, enquanto os outros identificaram as coisas como impossíveis, inviáveis, enquanto os outros identificaram as coisas na visão natural, esses dois olharam pela fé, dizendo: se Deus promoveu tudo isso até aqui, Ele também vai promover tudo que é necessário promover ali. Dá para entender, irmãos? Essas duas pessoas pensaram de maneira completamente oposta ao que os outros 10 pensaram. Os outros 10 morreram no deserto. Os dois habitaram na terra da promessa. Quem nós queremos ser? A minha esposa vivia dizendo: namoro, quem tu quer ser? Isso me desafiava nas orações. Eu me lembro quando ela pegou o jornal. O jornal já era de alguns dias. Ela veio toda felicinha, alegrinha, com os olhinhos cheios, reluzente assim, dizendo: namoro, olha aqui, ó, tem um concurso. Eu peguei o jornal, já era o jornal de alguns dias, dizia ali: concurso da Justiça Federal. Primeira frase: meu, mas isso aqui é muito difícil. O homem não é fácil, né? Glória a Deus pelas mulheres. Aleluia. Ela dizia: namoro, o que nós estamos orando até agora? Eu disse: amém, amém. Tu não quer ser funcionário público? Amém. Tu crê que Deus pode te transformar em funcionário público? Amém. Ela me desafiava. Aí a segunda frase, né? Tá, mas e dinheiro? Isso aqui é caro, esse concurso. Ela olhou para mim: namoro, tu crê que foi Deus que botou esse jornal na minha mão? Eu disse: creio. Então, se Deus botou esse jornal na minha mão, e é através disso daqui que Ele vai nos abençoar, tu acredita que Ele vai dar o dinheiro do concurso? Aí eu olhei para ela: acredito!
Irmãos, olha como a coisa é louca. Eu saí de casa, estou caminhando na calçada. Olhei lá na esquina, um rapaz dobrou a esquina. O rapaz deu uma paradinha, fez um gesto com o corpo, como se estivesse olhando para mim, na minha direção. E aí ele começou a caminhar na minha direção. E eu continuei indo, né? E ele vinha vindo. Agora olha para mim aqui. Quando Jesus encontrou Saulo indo para Damasco, o que Jesus fez? Jesus, quando se encontrou, Jesus disse assim, ó, Saulo, Saulo. Jesus chamou ele pelo nome, não foi? Porque Jesus conhece todos nós, amém? Esse rapaz, quando chegou até mim, ele parou, me olhou. Tu é o Namur, é alguma coisa assim? Namur? Ele não conseguia nem dizer meu nome direito, né? Que meu nome é muito famoso, sabe como é que é, né? É Namur. Eu disse, isso mesmo. Sou o Namur. Aí eu dei uma olhada para ele e eu disse, será que eu estou devendo para esse cara aí também? Aí ele pegou e disse assim para mim, não, porque eu estava na minha casa e eu estava orando. E Deus falou comigo. Ele disse que era para mim descer essa rua e entrar aqui, que eu ia encontrar um rapaz de calça jeans, camisa branca, e que o nome era Namur. E eu disse, Jesus da glória. E aí ele pegou um envelope, colocou o envelope na minha mão, me abraçou, chorando. E aí começou a orar no meu ouvido, abraçado comigo assim, e deu uma palavra profética para mim. E ele foi embora, e eu fiquei tentando raciocinar, né? Meio assim, o que foi isso? Que doideira é essa? Irmãos, quando eu abri o envelope, tinha todo o dinheiro da inscrição do concurso. Porque Deus é Deus. Porque Deus é Deus. Aí eu fui correndo para casa. Eu disse, amorzinho, olha aqui o que aconteceu. Ela disse, Namur, tu correu para o lado errado. Vai lá no banco e faz a inscrição. Irmãos, para resumir, eu ganhei todas as passagens, eu ganhei todas as estadias e eu ganhei todas as alimentações. Ô pastor, eu sentava no ônibus e aí sempre tem alguém no ônibus puxando conversa, né? Amém? Aí começavam a puxar conversa, eu começava a contar. E aí eu começava a dizer as coisas que Deus estava fazendo na minha vida. Eu tenho certeza que era Deus que tocava no coração. Porque aí quando a gente chegava no ônibus nas paradas, a pessoa fazia questão de eu descer e me pagar o lanche. Oh, maravilha, aleluia. Deus supriu tudo. Deus supriu tudo. E eu me lembro até hoje, dia 23 de dezembro de 1998. Eu estava lá e chegou o carteiro, bateu na porta, ele tinha um telegrama. E ele me entregou o telegrama, seu Namur. Eu mesmo, o senhor assina aqui, eu assinei. Olhei aquele telegrama, dia 23 de dezembro. Quando eu abri o telegrama, dizia lá que eu era para me apresentar na sede da Justiça Federal para iniciar as minhas atividades. Dia 23 de... Irmãos, eu ganhei o meu Natal antecipado. Amém? Porque esse é Deus. Agora, irmãos, olha para mim aqui. Se eu tivesse continuado naquela deprê, porque eu estava numa depressão terrível, eu tinha até tentado tirar minha vida, para quem não sabe. Porque era tanta desgraça, que para mim a minha vida nem tinha mais valor. Mas quando eu tive esse encontro com Jesus, e a minha vida começou a ter esperança, porque foi isso a primeira coisa que ele trouxe para mim, esperança. As outras coisas começaram a acontecer nessa caminhada de fé.
aonde eu resolvi de parar de olhar para mim como um derrotado, como um miserável, como alguém que não tinha valor, como alguém que não valia nada, como alguém que não tinha mais solução na vida. Eu parei de olhar assim, e quando eu parei de olhar assim, eu comecei a pensar diferente. E quando eu comecei a pensar diferente, eu comecei a ver as coisas de uma maneira diferente. Quando eu comecei a ver as coisas de maneira diferente, eu comecei a agir de maneira diferente. E quando eu comecei a agir de maneira diferente, os resultados começaram a ser diferentes. E quando os resultados começaram a ser diferentes, Deus mudou a história da minha vida. Porque pela fé tudo é possível ao que crê. Agora, irmãos, como que você olha para você? Quem você pensa que é? Os teus pensamentos são negativos ou são positivos? Os teus pensamentos são de conquistas ou são de derrotas? Porque assim como eu penso, assim eu sou. E é impossível ter resultado diferente daquilo que eu construo com o meu pensamento. Se é negativo, é negativo. Se é positivo, é positivo. Dá para entender? Irmãos, nossos pensamentos influenciam em quem nos tornamos. Se na nossa mente criamos a condição que somos felizes, capazes, realizados, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, seremos capazes de vivenciar esta realidade. Se pensamos negativamente, vamos cultivar coisas negativas e da mesma forma elas vão germinar e frutificar. Nossos pensamentos geram imaginações. A forma como pensamos afetará as nossas palavras, o nosso comportamento e de uma forma geral. Nossas crenças estarão baseadas nos tipos de pensamentos que criamos. Irmãos, olha para mim aqui. O meu pensamento produziu a fé que Deus era suficientemente poderoso para mudar a história da minha vida. E Ele mudou. É por isso que lá em Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso pensamento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora eu pergunto, é possível usufruir da boa, agradável e perfeita vontade de Deus tendo pensamento negativo? É possível. Se eu não consigo identificar quem eu sou, se eu não consigo entender como que eu me identifico com Cristo, para mim entender a minha necessidade de estar nele e ele estar em mim, se eu não consigo identificar que eu sou filho de Deus, e pelo fato de Deus ser filho de Deus, eu tenho direito dessas promessas, essas promessas são para mim, porque tudo que a Bíblia diz que é para mim, é para mim. Tudo que a Bíblia diz que eu posso, eu posso. E tudo que a Bíblia diz que eu sou, eu sou. Então a mudança dessa situação é responsabilidade nossa, não é de ninguém. Não é o outro. Ah, pastor, eu vou mudar quando a minha esposa mudar. Então lamento te informar, tu não vai mudar nunca. Ah, pastor, o dia que o meu marido mudar, eu mudo. Está ferrada, porque ele não vai mudar. Agora, se eu mudar, eu contamino ela para mudar. Se eu mudar, eu contamino ele para mudar. Dá para entender? Então começa por mim, não é pelos outros. É por mim mesmo.
Eu tenho potencial de ser a fonte geradora do meu milagre, da minha vitória, da minha bênção, da minha cura. Eu sou o potencial. Eu sou o ventre de Deus para Ele fazer a inseminação e ser produzido nesse meu ventre chamado fé, o que é necessário trazer à existência para a minha bênção, para a minha vitória, para a minha conquista, para o meu milagre. Aqueles homens, por se olharem como gafanhotos, pereceram, perderam, foram derrotados, foram destruídos, não usufruíram. Mas os que não se olharam como gafanhoto, se olharam como filhos de Deus, comeram o melhor do fruto da terra. As escolhas é que vão produzir os frutos na minha vida. Se eu escolher pela fé, mediante a fé, com a fé, pela fé, eu vou comer o melhor do fruto dessa terra. Porque o que a Bíblia diz, eu tenho direito. Eu tenho direito. Ah, mas pastor, depressão é uma coisa complicada. Síndrome do pânico é um problema complicado. Esses transtornos são coisas complicadas. Mas, meu querido, assim como o nosso pensamento produziu o problema, assim também o nosso pensamento pode produzir a solução. Porque como eu me vejo, quem eu sou, quem eu decido imaginar e construir mediante a fé, esse roteiro de filme que vai me colocar como a pessoa de êxito, de vitória, de bênção, de vencedor. Porque, irmãos, quem faz o roteiro do filme somos nós. Vocês já viram algum filme de americano, o americano não terminar como herói? Vocês já viram? Tem algum filme de americano que eles não terminam como herói? Às vezes é um cara só que passou o filme inteiro detonando todo mundo, mas porque ele é o cara, e pode ver no finalzinho do filme, sempre tem uma bandeira dos Estados Unidos tremulando. É ou não é? Agora, eles são ou não são a maior nação do mundo? São ou não são? Porque assim como pensamos, assim somos. Eles se colocam como heróis, como o melhor, como a melhor nação, como a mais forte. O soldado deles detona 100 dos outros, não é assim? Nos filmes você vê os caras atira, nunca acerta nos americanos. Os americanos dão 2, 3 tiros, cai 4 do outro lado. Os caras são bons, rapaz, eles se imaginam bom. O roteiro que eles fazem é para eles serem bons, para eles serem os vencedores, para eles chegar lá no fim, dando brado de vitória. Então é o que acontece, a nação inteira pensa assim. Se os brasileiros pensassem assim, a gente já tinha mudado muita coisa, mas brasileiro adora fazer piada. Brasileiro é campeão de memes no mundo inteiro. Tudo é questão de memes. Outro dia, mal aprovaram a lei da Previdência, no outro dia já estavam os memes, tudo rolando por aí. Se o brasileiro tivesse essa criatividade para colocar isso de outra forma na vida da nação, nós é que ia ser a nação mais rica da face da terra. Porque nós temos tudo aqui, irmão. Amém? Vocês estão entendendo? Tudo está aqui. As respostas estão aqui. Qual é o roteiro do filme que eu quero fazer? Pastor, o senhor está dizendo que dá para sair da depressão? Eu
eu posso afirmar, porque eu passei por isso. Eu passei por isso. Deus me tirou de lá. Mas Ele fez isso porque eu comecei a pensar diferente. Eu comecei a ver as coisas diferentes. Eu comecei a fazer um roteiro de filme diferente. Hã? Alguém viu aquele primeiro filme do Rock? Ó, tem uns lá da minha turma, tem uns aqui, ó. Hã? Quando a gente chegava e fazia assim, ó, todo mundo sabia o que a gente estava fazendo, né? Hoje em dia essa gurizada nem sabe. Hã? Mas quando a gente fazia aquela coisinha assim, ó, todo mundo sabia que era o momento que o Rock chegou lá no final das escadas e ele deu aquele porque ele estava pronto para a luta. Amém? Eu sou quem eu penso que sou. E se eu entendo, me identificando, que eu sou filho de Deus, e que por ser filho de Deus, o que diz aqui é para mim, o que a Bíblia diz que eu sou, o que eu sou, o que a Bíblia diz que eu posso, o que a Bíblia me dá autoridade para fazer, eu tenho autoridade para fazer. Qual é o roteiro de filme que eu quero colocar na minha vida? Porque, irmãos, como diz Paulo, deixando para trás as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Não importa ontem, não importa anteontem, não importa o mês passado, não importa o ano passado, não importa se ontem não deu certo, Deus nos dá o amanhã, para que Ele se torne o nosso presente, a fim de que, recebendo o presente, possamos, mediante as experiências construídas no ontem, fazer o melhor no dia de hoje, para nesse melhor usufruir de coisas melhores, porque em Deus eu posso. Fica de pé.